Bem-vindo a Playwork, bem-vindo ao nosso canal. Hoje, esse vídeo está sendo gravado numa sexta-feira santa, dia de silêncio. O silêncio que te leva à reflexão. E a reflexão faz com que você atinja um estado de paciência, que te leva a meditar. E ao meditar, ao relaxar o seu corpo, você atinge o estado de contemplação. O momento da contemplação é aquele momento que não há mais tempo e nem espaço. Você está entrando no reino de todas as potencialidades. E é lá que você irá descobrir o grande segredo. E talvez esse seja o maior propósito da Semana Santa. Fazer com que nos preparemos o nosso interior para a grande mudança, a grande renovação que acontece na Páscoa. Não é por acaso que a Páscoa é celebrada no hemisfério norte exatamente na primavera. Porque é o tempo da criatividade, onde as árvores, as flores renascem, mostrando toda a beleza, a grandeza e a bondade do grande Criador do universo. A Páscoa, lá no hemisfério norte, é celebrada na primavera exatamente para comemorar a criatividade. E é por isso que criaram uma forma infantil de ensinar a criatividade para as crianças, fazendo com que os ovos de Páscoa de chocolate sejam um motivo de alegria, de festa. E quando a criança abre o ovo, encontra o segredo. Algo que está guardado dentro do ovo. Também na Páscoa, o símbolo é o coelho, símbolo da fertilidade. E a fertilidade nos remete à criatividade. Mas por que eu estou falando da criatividade? Porque essa é a grande revelação que Cristo trouxe para o mundo. Calma aí. Fernando, nós sempre pensamos que hoje era dia de mostrar um Cristo sofredor, com dor, um Cristo que carregou a cruz, que foi crucificado e morto, sepultado. E você vem falar da criatividade na Sexta-feira Santa? É. Porque criaram todos os dogmas estruturados no sofrimento, no sacrifício. Mas não era essa a grande mensagem que Cristo trouxe. Ao contrário, ele trouxe a mensagem da criatividade para a humanidade. Ele trouxe o CCC. A criatividade, a colaboração e a compaixão. Para isso, eu vou convidar vocês a estudar um pouco a história de Jesus, mas não uma história contada nos evangelhos canônicos, e sim uma história fora da caixa. Você tem que pensar fora da caixa para descobrir o verdadeiro Jesus criativo, e não aquele Jesus que foi crucificado, morto e sepultado. Jesus nasceu na Palestina. Sua mãe achava que ele seria o grande Messias que iria salvar o povo judeu. Mas ao contrário que as religiões pregam, ele não era uma pessoa santa. Aos 12 anos ele foi levado para receber o treinamento religioso judaico no templo e foi rejeitado, porque ele era teimoso. Era difícil controlar Jesus. Recusou-se a aprender um ofício, pois ele achava que se ele aprendesse um ofício, ficaria preso à rotina. Ele misturava-se com todo tipo de gente, bebia com jovens, conhecia prostituta, dava risadas e gostava de passar o tempo ocioso. Quando faltava dinheiro, ele ia trabalhar nos vinhedos, até ter um dinheiro e poder voltar à sua vida junto com os jovens. No entanto,
Desde jovem, ele se preocupava com o outro. Era profundamente emocional. Sabe aquele Jesus que chega no templo e derruba todas as barracas que estavam vendendo lá dentro do templo? Ele era um jovem assim, hiperreativo, defensor dos desamparados. Ele era agente do povo, companheiro, combatia a miséria, combatia as doenças. Até que ele, aos 20 anos, ele começou a analisar qual era o propósito da vida dele. Ele questionava qual a razão de viver se não fosse para ser feliz. Ele não aceitava o Deus dos judeus, aquele Deus rancoroso, olho por olho, dente por dente. Aos 25 anos, ele já não estava mais frequentando as festas, não ficava bebendo mais. Ele começou a andar pelas montanhas, sozinho, solitário. A sua família e os seus amigos começaram a achar que ele estava muito utópico, com ideias idealistas. E algumas pessoas até achavam que ele estava louco. Por isso, foram até ele e recomendaram: olha, procure seu primo João Batista. Ele, que é um líder espiritual, talvez consiga te curar. Jesus não aceitou muito a ideia, mas quando estava lá pelos 30 anos, encontrou-se com João Batista no Rio Jordão. E lá ele foi batizado pelo seu primo. Naquela hora, uma grande energia desceu no seu corpo. Era o momento que o corpo crístico estava assumindo o controle do homem Jesus. Em seguida, ele foi para o deserto. Lá ele começou a mudar os rumos da sua vida. E foi no deserto que nós poderíamos dizer que aconteceu a grande revelação, que não está escrito em nenhum dos livros, evangelhos. Sabe por quê? Porque essa revelação era muito profunda. Nem os apóstolos, nem os evangelistas daquela época conseguiam entender aquilo que Jesus aprendeu no deserto, aquilo que Jesus descobriu no deserto. Foram 6 semanas, 40 dias e 40 noites de pura revelação científica, revelação da humanidade, revelação de conhecimentos profundos da ciência oculta. Ele descobriu o eu verdadeiro, o eu maior, o eu superior. Foi no deserto que ele compreendeu que o eu maior é o poder criativo. Compreendeu que a criatividade é o poder mental superior. Olha, até Jesus Cristo, os judeus admitiam a possibilidade da existência do corpo astral, da alma. Então, os dogmas daquela época, daquela região, ela tinham por base o mundo físico e o mundo astral. No entanto, Jesus Cristo despertou a sua consciência e descobriu o mental superior. E essa descoberta fez com que ele abrisse a porta do reino de todas as potencialidades, o que ele chamou de reino dos céus. O poder criativo divino que vem desse reino. E ele compreendeu que o corpo dele era uma vela. E ao descobrir o seu poder criativo da mente, essa vela acendeu, pegou fogo, refletiu a luz do sol, que é a luz criativa. Afinal, o sol, ele é que faz com que o elemento criativo faça com que o mundo possa crescer. Uma planta, ela só se autocria com a luz do sol. O animal precisa do sol para ele ter vida. No deserto, ele descobriu que toda a matéria, na verdade, era energia, não era sólida. Ele mudou totalmente a sua realidade. Essa visão fez com que ele descobrisse que tudo é energia.
que os cientistas demoraram séculos para chegar a essa compreensão. Lá foi preciso Newton, depois os físicos quânticos, depois Einstein, para descobrir que toda matéria é energia. Quando ele descobriu isso, ele se tornou Cristo. E sua convicção era tanta que ele começou a fazer experiências no deserto. Ele começou a mudar do cintilar das partículas. Ele começou a mudar a realidade. Ele passou a ser co-criador, como o Pai. E essa convicção ele chamava de fé. Diferente do que prega as religiões, não numa fé de um ser superior que vem te salvar, mas uma fé que ela é gerada à medida que você tem crédito no reino de toda a potencialidade. E ele chamou essa fé de física da atitude. É lógico, naquela época não se podia falar esse nome. Por que física da atitude? Porque fé é crédito. E a fé é igual ao quanto que você tem de esperança, ao seu altruísmo e ao seu amor. Ele atingiu a consciência cósmica. Nesse momento, ele aprendeu que as aparências podem ser modificadas pelo pensamento. Tudo no universo é estado de consciência. A forma exterior é uma expressão da consciência interior. Ele descobriu que a vida e consciência é a mesma coisa. Tanto assim que ele descobriu um grande erro dogmático do Velho Testamento. Porque, na verdade, antes da criação, só existia a mente universal. O verbo é o poder criativo. E da força criativa nasce o trabalho. E o trabalho é o grande processo evolutivo, tanto do planeta como dos seus seres que vivem. E ele olhava para os pássaros e via dentro deles o que os cientistas chamam hoje de células. Ele compreendeu que o poder criativo se expressa no trabalho. E aí, ele viu que o poder criativo era a própria consciência. Logo, os judeus não começaram a aceitar. E o que eles fizeram? Eles então começaram a procurar uma maneira de matar a Jesus. Sabe por quê? Porque como Cristo, como Jesus era um homem, gente do povo, ele começou a atrair as multidões. Ele atraiu os seus apóstolos que trabalhavam com ele, ele atraiu os seus discípulos. E ele pregava a harmonia como a realidade. Jesus foi contra as leis judaicas, foi um rebelde e não um ditador. Ele não era contra os romanos, e sim contra as leis judaicas. Foi por isso que os judeus o condenaram ao extremo sacrifício, pois eles não aceitavam a possibilidade de que tudo é energia. A crucificação como forma de sacrificar-se pela humanidade, na verdade, foi uma maneira de Jesus expressar um grande conhecimento. Quando Cristo morre na cruz, e 3 dias depois, ele ressuscita. Pela primeira vez, a humanidade começa a compreender a existência do corpo energético, do corpo psíquico. Algumas seitas judaicas não aceitavam a vida após a morte. Eles não admitiam vida sem um corpo físico. Portanto, a ressurreição foi algo que mudou a história da humanidade, pois o mundo começou a compreender a imortalidade da alma. E agora é chegado o momento de compreender a reencarnação. Olha, o grande trabalho da Era de Aquários é compreender a criatividade, a colaboração e a compaixão. E essa é a mudança que eu proponho para nós construirmos um novo mundo após esta Páscoa. Vamos esquecer a pandemia e vamos construir um novo mundo? Esse é o caminho. Desejo a todos uma feliz Páscoa. E seja magnífico, seja eterno,
seja o amor. E assim é.